Eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Eu nunca vi isto no futebol. Epá, isto mostra que eu acho que as pessoas têm que ter algum cuidado. Isto é um derby mineiro. É um derby que empolga muita gente. E eu achava que este árbitro nem preparado estava para isto. Porque eu, sinceramente, se vocês já viram um árbitro puxar 4 vezes o cartão vermelho e depois não é vermelho, é amarelo. Epá, ele não estava preparado para isto. Mas, coitado, eu acho que ele é o menos culpado. E aí, Valor? Ontem eu achei o Leonardo Jardim um pouco mais tenso. Eu não tinha visto ele assim. Não sei se os resultados, essa sequência que você falou, chamou atenção. Tem algo assim meio. Cara, assim, é porque é diferente, né? Essa sequência está indo para a reta final. Ele sabe que o Cruzeiro está oscilando, ele fala uma parte na coletiva que o grande desafio do futebol brasileiro é você conseguir manter uma equipe jogando em alto nível durante toda a temporada. Então eu acho que isso tudo acaba pesando sim para uma análise do técnico do Cruzeiro. Eu só discordo um pouquinho, acho que ele foi muito cavaleiro para falar a respeito do árbitro, que é um assunto que a gente vai entrar ainda a respeito. Quando ele fala assim, eu entendo, uma coisa é certa, eu entendo quando ele fala e concordo. O principal responsável do Zanovelli estar em campo não é o Zanovelli, é quem o coloca para apitar um jogo desse, né? O Zanovelli, a gente tem que lembrar que nesse ano ele apitou, aí com todo respeito à competição, tá, pessoal? Mas não se compara a um clássico entre Atlético e Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele esteve apitando o módulo 2 do Campeonato Mineiro nesse ano e foi mal, apitando o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ele apitou no Campeonato Mineiro, na primeira divisão, ele apitou um jogo. Né? Então a gente está falando desse árbitro que, se é escalado, se ostenta o escudo da FIFA, tem que estar preparado para apitar jogos como de ontem. Que árbitros que têm o escudo da FIFA têm que estarem preparados para representarem, quem sabe, o seu país em uma Copa do Mundo. Só que a gente sabe, eu já falei, enquanto o sistema for dessa forma, a arbitragem no Brasil for levada dessa forma, não adianta. É uma máquina de moer carne podre. Não adianta você trocar. E toda carne que viesse a máquina... E o problema está na máquina. O problema não está nas peças. Não vai mudar. Então, assim, só para discordar um pouquinho do Jardim, porque não dá para isentar, né? A gente está falando de um cara que desagradou muito. O Vera, ele bateu no jogo à vontade. Ele bateu no jogo. Faltou critério. Você não pode. O Reinier faz uma falta. O Vera fez pelo menos umas 5, 6 faltas igual o Reinier faz, e ele pune o Reinier com cartão amarelo. Poderiam existir mais outras expulsões, igual até o Breno daqui a pouco vai falar. Se ele deu cartão por simulação do Biel, poderia expulsar o Caio Jorge poderia. Ele poderia várias coisas. Ele só não poderia estar num lugar, que era exatamente apitando o jogo. Exatamente. Só que o erro vem na escalação dele. Não, e sabe qual é o detalhe? O Valu falou ali, ele é árbitro FIFA. Para o cara chegar a ser árbitro FIFA, você imagina o quê? Ele é o melhor dos melhores, né? E aí você olha e fala... Mas hoje não tem melhor dos melhores aqui do Brasil, essa é a questão. Porque aí você olha, o Wilton Pereira Sampaio é árbitro FIFA. Quer dizer, eles estão jogando essa história de ter o escudo FIFA pro chão. Bom, um amigo falou agora há pouco aqui de um negócio jogando de grila, tá? Parece que estão jogando o escudo FIFA então, assim, de grila, né? Aí, eu vou voltar de novo a uma questão. Pra que colocar um árbitro de Minas pra apitar um clássico? Esse é o detalhe, Pra Breno. que correr o risco? Não, Esse é o detalhe. pra mostrar que existe isenção. Mas deixa eu te falar, meu amigo, se ele tiver um erro, vão colocar na conta dele. Breno, claro, em cima disso, dessa questão da rivalidade. É totalmente desnecessário. É só lembrar que o último clássico apitado por um árbitro de Minas foi em 2013. Quer dizer, são 12 anos sem. Por quê? Porque quem teve essa ideia? O próprio Everson, na zona mista, falou isso, o goleiro do Atlético, ele falou, gente, é totalmente desnecessário. Você traz uma carga de responsabilidade. E o próprio Leonardo Jardim, quando ele fala que o juiz não dá nem preparado para tirar o cartão, pô. Quantas vezes ele tira o cartão errado? Gente, realmente foi, assim, um show de horrores o que a gente viu ontem. Foi constrangedor. Elton, vem um paulista, vem um carioca, apita, aí ele tá lá na cidade dele, não tem pressão alguma. Você traz um mineiro num clássico nacional, é muita pressão, é uma pressão desnecessária. Acho que o erro começa aí e ele foi muito confuso, né, nesses critérios até que o Valu falou. Não, então, sim, André. É porque aconteceu isso nessa rodada. Nos clássicos, a CBF teve a brilhante ideia de colocar árbitros dos estados dos clássicos. Então, o jogo do Flamengo e Botafogo e Flamengo, teve um carioca. O Santos e Corinthians teve um paulista. E o Mineiro teve um mineiro. Beleza. Mas isso pra mim é um problema. Em nenhuma das esferas eu acho isso legal. Pela atual situação do nosso quadro de arbitragem. Eu estava acompanhando agora, vendo diferentes dubladores, né? Dubladores não, que fazem leitura labial e dublam também, né? O Gustavo é um deles, né? Tem a capacidade de dublar. O Veloso também. Né? O Veloso também.
eu estava comentando com os meninos que o que a gente falar hoje do Zanovelli, ele já ouviu o dobro no jogo. No jogo ele ouviu pra caramba. Ele ouviu coisas do tipo, você não entende de futebol, o que você entende de futebol não é o suficiente, além dos xingamentos que ele ouviu de um jogador, ele foi chamado cara a cara de ladrão, cara a cara. O cara Lucas, a cara. o Romero chamou Cara ele a de cara. ladrão, a E imagem ele, fala assim, mostra ele não teve... Aí que a gente fala, é ter peito, ter coragem, ter capacidade, ter coerência. Tem muitas coisas que você precisa ter para apitar um clássico. O clássico não é simplesmente eu ler as 17 regras e achar que eu apito. Não. Você tem que ter muita coragem, muito controle. E ele não teve controle. A partir do momento, coerência, a partir do momento que ele... Cara, a outra também, é só vocês buscarem aí as dublagens aí que estão rolando. Tem uma que eu acho que é o Matheus Pereira, que fala assim, cara, você não tá sabendo que cartão que você dá. Assim, por quê? Porque era uma festa. Era cartão de um lado, ele puxava errado aqui. Cara, ele fez isso 2 vezes. Zanovelli é ter senso crítico. Nesse momento é preciso ter senso crítico. Às vezes, você dá um passinho pra trás. Olha a imagem lá, ó. Aí a imagem da Ficou festa. parecendo o jeito que ele se comportou, aqueles jogos de festa de final de ano. Então, assim, é muito ruim. Muito ruim. No meu mundo ideal, O Thiago só vai dar uma falinha aqui. é jogo muito rápido. No meu mundo ideal, de verdade, a gente podia começar a colocar erro de arbitragem no mesmo patamar de alguns crimes do nosso país. De verdade, cara. E ontem, o que o Zanovelli fez na Arena MRV é um absurdo. É um absurdo. Ele simplesmente inverteu o que seria um tiro de meta e transformou num escanteio que culminou no gol de empate do Atlético. O que o Zanovelli fez na Arena MRV é um absurdo. E se Péricles Bassols e Rodrigo Sintra tiverem um mínimo de vergonha na cara, ou eles afastam o Zanovelli, ou eles renunciam ao cargo. Eles simplesmente deixam a Comissão Nacional de Arbitragem. Porque a escolha do Zanovelli para apitar um clássico entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV foi um escárnio, um escândalo. O Valu lembrou bem, ele estava no módulo 2 do Campeonato Mineiro e ele interferiu diretamente no resultado da partida. Eu não questiono a expulsão do Caio Jorge, ela foi legítima e correta, mas ele interfere diretamente no lance que culmina no gol do Atlético. Cara, desculpa. O André tá me chamando a atenção aqui que a gente vai separar, destrinchar cada um dos lances para debater bastante, para pôr fogo. Mas, os jogadores do Cruzeiro ficaram na bronca por causa do escanteio que originou o gol de empate. Então põe na tela e briguem, por favor! Briguem, desgraçado! Nossa, é claro, né, Elton? Não foi escanteio, é muito claro. Olha lá, o toque, vem o Dudu ali. E a bola muda a direção. Dudu tenta olha lá, pisar ela nela dá lá, aí ela, rodada, olha lá, ó, aí ela na roda. raspa. Você percebe, Valu, que ela dá uma rodada Sim, diferente ela dá uma quando- subidinha, porque ele tenta puxar Isso. ali, ele tenta trazer pra lá, pra Aí, ó, driblar. pronto. Na hora que ela dá essa variação, e aí não tem desculpa, Aí tem né? a proteção. Principalmente no gramado sintético, artificial. Eu queria só ver aonde que o árbitro tava, porque ele pode virar e falar assim, olha, tinha um jogador na minha frente que não deu pra eu poder ver, e aí eu deduzi que o Dudu tentou pegar e não foi. Eu queria ver a posição do árbitro, não dá pra ver a posição do árbitro. Agora, eu só acho que o Thiago Fernandes colocar Olha essa que a imagem. culpa do gol foi porque foi marcado um escanteio. Não Só quero- foi. Não, só quero Se não deixar tem uma coisa escanteio, clara. acontece o gol. Eu quero deixar uma coisa clara aqui pra todo torcedor. Você tá ficando louco. O Cruzeiro falar que foi roubado, como os jogadores falaram, porque ele marcou o escanteio a favor do Atlético. Olha só, houve um erro, mas o gol do Atlético saiu foi por uma falta de atenção no Cruzeiro quando deixa bater o escanteio rápido falha para do Arana. Willian, que não Uma acompanha. falha na hora de subir na marcação. 2 jogadores do Cruzeiro não sobem. E aí, se tivesse saído do escanteio e não tivesse saído o gol, ninguém aqui ia estar reclamando. Roubaram esse escanteio. É porque Mas saiu o gol. Sabe por quê? E acabou interferindo Deixa eu te na explicar uma partida. coisa. Ô, Breno, Erro sim, de sim, escanteio, ele erro de errou. lateral, isso acontece em vários jogos. Então você não tem que reclamar mais nada da deixa eu arbitragem, falar aqui. acontece tudo em vários Isso jogos. não O sai árbitro do gol. deixa de marcar Aqui, pênalti, o deixa de gol marcar ele falta. sai, Para é por com erro isso. de Para com posicionamento isso. do Cruzeiro. Você tá- O Cruzeiro... O gol sabe que teve um escanteio que não existiu. Meu amigo, O gol aí você saiu tá porque sendo houve um escanteio que complacente não e colocando existiu. a culpa e tirando A em mim culpa no é do Cruzeiro. árbitro. A culpa é do árbitro, não é minha não, não é do Cruzeiro, um não. ataque É do com árbitro. Dudu, com Rony. E daí? Todos O baixos, André no escanteio. baixos, e aí O deixa André no escanteio pode um cabecear. jogador do Atlético, o único alto cabeceou sozinho, tinha 2 do Tá Cruzeiro. ficando louco, e aí cara. ninguém vai falar isso. Aí você tá te Ninguém transferindo a vai- não. responsabilidade, que é da Você arbitragem está colocando- para os jogadores. É Você isso. está A culpa tirando é o dos mérito jogadores. do Atlético. Eles que marcaram o Você escanteio está tirando inexistente. o mérito do Pelo amor de Atlético Deus. por conta Mérito do do Atlético. escanteio. Qual foi o mérito do Atlético em conseguir um escanteio que Meu não amigo, foi? foi uma Não é mérito jogada do Atlético não, Breno. rápida, Acorda. uma batida é mérito rápida, do É demérito do ensaiada, árbitro. não, ensaiada, o jogador Mérito? teve uma Peraí, postura peraí. posicional. Não houve, não houve, O Atlético não houve. teve mérito no gol. Existiu O
erro. uma jogada Existiu um ensaiada, erro. Mas que o treina mérito a bola é de alguém parada. que fez o E gol. O mérito é do e árbitro, ele de ter fez. marcado um escanteio que não Não. existiu. Tá Era um bom, tiro de Thiago, meta. então deixa eu só explicar uma Não coisa. existe o escanteio, acabou essa Beleza. discussão. Olha Essa só, pataquada se que tá não passando na tivesse TV. saído o gol, você ia estar reclamando do escanteio aqui. Porque é um lance que tá, cara, Se eu não existe tivesse um roubo. visto o lance, sim. Foi uma coisa que foi Se eu ele tivesse errou, visto o lance, sim. Mas ele não virou e Mas falou saiu assim, o gol, Breno. Olha, eu vou errar Saiu aqui o porque gol. vai sair o gol. Saiu eu vou o errar gol, porque vai sair o irmão. gol. Não foi Mas saiu o proposital. gol. É igual eu falei. Cara, me mostra a imagem se pra ver não onde o juiz existisse, está. Thiago, não pra é ver só esse pela posicionamento do arbitragem. juiz. Não é só pela O gol arbitragem. saiu pela Foi uma arbitragem. falha do O Cruzeiro. gol da saiu zaga do pela Cruzeiro, arbitragem. Thiago. Falha da Gente, vocês estão zaga do negligenciando um Cruzeiro. erro Não, clássico. Peraí. Pelo amor de Deus. Só um minutinho. Você colocar a culpa toda Só um minutinho. tirar o mérito do Só um Atlético, minutinho. Erro crasso é uma coisa. Foi um erro crasso. O erro crasso é um pênalti. Um pênalti, uma Não, não é. expulsão. É Isso aí isso. É inverter crasso. um Isso. escanteio. O não dar um pênalti, o não dar uma expulsão. Lateral e escanteio, eu concordo com o Breno. Foi um erro? Foi. Acabou. Foi um erro? Foi. Foi. Mas é um erro que Vocês estão acontece em minimizando todos o os erro, jogos. Vocês todos os três jogos. estão minimizando Todos os o jogos erro. acontecem isso. Agora, não existiu mérito. Existiu. Juan só... Vai lá perguntar ao Juan se ele não tá feliz pra caramba. Se não foi pra ele, foi história. O mérito é do Zanovelli. Mérito do cara. O mérito é do Zanovelli. Ele subiu, marcou marcou o cabeceado. pênalti, Foi o Zanovelli que Você deu tá de PT pra ele, não. brincadeira. Mas ele que Agora, marcou o Zanovelli- escanteio que não existiu. Zanovelli, o ponto até caiu. Zanovelli colocou o Juan nas costas, colocou ele aqui, sobe aí. Pula junto. Não é assim, Cara, cara. parecendo Peraí, assim. calma. Peraí, gente. Calma. Se não Calma. tem o escanteio, que é já que nós estamos na base do Se o seu pai não conhecesse sua mãe, você ia estar aqui. Já que nós estamos Nós na base do tá dando condicional. graças a Deus a Já isso, que pelo nós amor de estamos Deus, na Thiago. base do Não, condicional, não, que é, pelo vamos pra amor de base Deus. do se. Não. Vamos pra base do se. Se ele não marca o escanteio, não tem gol. Acabou, Thiago, não tem discussão. ok. Sabe o que você está Não, fazendo Thiago, agora? você- Chorando. Ô, Thiago, É isso. Pelo amor de você Deus, está toma vergonha, colocando cara. um condicional Toma vergonha. num Vocês que estão escanteio trazendo que eu um acabei de condicional. perguntar. Não houve escanteio, ponto. É Beleza, isso. Era beleza. um tiro de meta. Ok, Ele errou. ok. E o árbitro Ele tem errou, participação mas direta isso não é roubo. no empate. Isso não é roubo. Mas quem Primeira falou? coisa. Peraí, Os jogadores peraí. do Cruzeiro Você tá falaram que é acusando de uma roubo. coisa grave. Eu tô colocando em o momento outro algum lado. trouxe que era Os jogadores do Cruzeiro. Eu disse que foi Aqui, um erro o grave, Lucas, crasso, olha, não, ridículo, põe aqui pra mim. escroto, Tem e que como ele você pedir pra fechar deveria, aqui? Só pra eu falar um e que negócio ele aqui. deveria Aqui, ser banido. Lucas Silva, você deu uma entrevista falando que depois do jogo, você falou que na hora do lance, que você queria tirar o time de campo. Se você fizesse isso, eu ia falar pra você o seguinte, se a gente for levar por consideração isso, nenhum jogo do Campeonato Brasileiro ia acabar com o time em campo. Porque se você ia sair porque o juiz errou a marcação de um Cara, escanteio. impressionante, velho, Então, aí, impressionante. Lucas Silva, deixa eu te falar. E quando Impressionante. dão pênalti pro Flamengo que não existe, dão pênalti pro Palmeiras, quando escanteio inverte pro a Atlético lateral. não existe. Ô, Lucas Silva, O me escanteio ajuda a te que não ajudar, existe pro cara. Atlético. Não, você não pode falar que você vai tirar o time porque o juiz errou na marcação do escanteio. Só pra dar Lucas sequência aqui, Silva. que o André separou todos os lances pra gente, teve todo um trabalho pra pegar e fazer isso pra gente ir gostaria destrinchando de falar todas as desse coisas. lance depois. Oi, Valor. Eu gostaria de falar desse lance tá. depois. Tá. Não, ô, André, posso escutar o Valor? Vou escutar a voz do além, por favor. Pode? Valor. Pode Ah, sim. não, beleza. Não, só assim, o William, pra mim, toma uma decisão ruim, ele tá com uma bola dominada, ele poderia ter saído de outra forma. Agora, isso não tira o fato do gol ter saído de um lance que não foi. Né? A bola só é colocada na marca do escanteio porque o Zanovelli enxerga dessa forma e ele tem gente lá em cima pra falar, não, Zanovelli, sua marcação está equivocada. A bola bateu no pé do atacante, Não, mas o número VAR não pode 92. interferir nisso, Só um não. minuto, Pode, por favor. deixa, Só um não minuto, tô por favor, que perguntando, agora eu vou pode? falar. Não, desse lance não. Pode. Tá, ok, então. Independente disso, é um escanteio mal marcado. O gol, diante das circunstâncias de tudo que aconteceu no jogo, onde o Atlético teve o domínio, mas teve pouquíssimas chances, onde obrigaram o Cássio ou o Léo Aragão, não fizeram nenhuma defesa importante, teve mais uma bola na trave, além do gol. Então, eu não consigo falar que, independente da situação que o William tenha tomado, foi uma decisão ruim do William, na minha opinião, mas isso não pode, sim. Por causa disso, mas eu não me surpreendo com algumas análises aqui no programa, porque no jogo contra o Santos, onde o árbitro foi muito mal, na anulação do gol, num jogador que deixou de expulsar do Santos, aqui no programa foi colocado, se o Cruzeiro tivesse aproveitado as outras oportunidades, o erro do árbitro não teria afetado. Então aqui a gente abre, não é a primeira vez que a gente Não, mas abre você tá falando de Atlético não é a e Santos, primeira que vez que a Cruzeiro tem a ver gente... com isso, Só um eu minutinho, entendi. por favor, Breno. Entendi. Depois você continua Você falou Atlético e depois você Santos, continua o falou seu que o sermão da Cruzeiro- montanha. O sermão da Não, montanha não. pode continuar Você- depois. você tá colocando Eu Cruzeiro- você vou falou conseguir Atlético e concluir o Santos. raciocínio. Eu não entendi, Eu vou só me concluir. explica, Não, tô falando entendi. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Santos, falou Atlético e Santos. Não, tá. Não, ele falou Cruzeiro e Santos. Só ele tá escutando e vendo coisas que só ele enxerga. Mas eu vou completar. Então, dessa mesma forma, aqui a gente já abriu um precedente no programa. Quando o árbitro falha, mas se o time for bem dentro de campo, a falha do árbitro que aconteceu, se o time tivesse portado bem, não tinha acontecido problema e a falha do árbitro estaria tudo bem. Não é a primeira vez que a gente abre esse precedente aqui
Você está querendo dizer que nós agora, estamos perseguindo o Cruzeiro, é isso? Não, só tô falando de você. Você acha que eu tô perseguindo o Cruzeiro? Não, é você isso? tá fiel à sua análise. Porque É lógico, Análise eu vou estar ruim. fiel. Eu vou estar fiel à sua análise. Ela é minha. Não, eu não Ela tô não é a pedindo- sua, ela é minha. Não interessa. Eu vou estar fiel à minha análise. Não, é isso. eu não tenho interesse É nenhum lógico. de ter nem a mesma Eu opinião acho que que o você, juiz, felizmente. eu Breno. acho. Você não Fique falou, por tranquilo. exemplo, houve um Eu erro, posso houve falar? um Você erro quer falar? na subida do jogador do Atlético subiu sozinho no meio de dois. Houve erro da defesa do Cruzeiro? Ô, Breno, É uma pergunta. Não tem essa de brigar, não. É uma pergunta. Houve um erro da não defesa tem do nem Cruzeiro? discussão, Breno. Eu não falo o que Houve ou você não? quer, não. Não tem discussão. Não, é uma pergunta, O escanteio Balu. não existiu. Não. O escanteio não existiu. Ele não existiu na sua cabeça. Não, na minha cabeça na não, imagem. pelo amor de A Deus. menos que você não enxergue. Amigos, A menos que você não amigos, enxergue. Se o juiz marcou... Ah, então é? Entendi. Não, que o juiz marca é. Não, você não tá entendendo, não. Eu tô falando o seguinte... Se o juiz marcou, então é. Tá bom, pegar pro Breno. Não, peraí. Você não viu? Deixa eu acabar de Completa falar. a sua frase. Você não viu, Não irmão? existiu, mas o juiz marcou e o lance valeu, não valeu? Então, se o lance valeu, porque o juiz mandou seguir, eu quero só que você faça a análise. A defesa do Cruzeiro falhou ou não? Falhou, Breno. Então é isso. Mas a gente tá falando de um lance que não era pra existir, Falhou. Breno. Não Mas era, você analisa. mas não, Você Então tá. não é a primeira. Peraí, Eu não tô deixa eu falando explicar um negócio aqui. Não, só um minutinho. Em Só um minutinho. 1981, vamos voltar lá, porque não era pra Vamos, ter Breno, existido você tá aquelas expulsões do Atlético, mas o juiz deu. Eu vou ficar aqui lamentando isso, ou eu Mas vou virar fica, e você fica, assimilar. você Ô, gente, fica, nós você já fica falamos, lamentando. o juiz Tá bom. errou. Mas você fica Ele errou. lamentando. Agora, ele errou e teve o escanteio. juiz errou. Se a defesa do Cruzeiro tivesse bem posicionada e tirasse a bola, você estaria aqui Você reclamando. justifica. Não, porque eu não Ah, analiso é claro futebol que como não, você. gente. Eu não Se o analiso. escanteio não saísse, o gol Eu alguém não tá acho reclamando que aqui, as ó. falhas E eu falar assim, ó, roubaram o escanteio do Cruzeiro. Olha, Ah, pelo nós amor de estamos aqui Deus, chateados que roubaram esse Ô, escanteio. Breno, Ô, gente, coisa vocês querem ridícula. transferir a responsabilidade. A responsabilidade é do árbitro. A responsabilidade é do árbitro. O Cruzeiro Você não deixou o ajudou no Balu erro. falar, irmão. O A Cruzeiro responsabilidade ajudou é do no árbitro. erro. A responsabilidade é do árbitro. A responsabilidade é do árbitro. Ele tá Você sabe que a ele tá responsabilidade ouvindo, é do ele árbitro. tá Já não vê aí o ele responsável. ele tá ouvindo e enxergando coisas que só Vocês ele querem tirar o consegue. mérito do Nossa, gol do tá. Atlético também, né? Querem tirar o mérito total. É, perseguimos isso. o Atlético isso. aqui, Breno. Ah, há essa perseguição, já tá Nossa. nítido. E daqui a pouco vamos falar do Que Hulk. dó, hein? Claro que vão, né? Não vão dó. deixar de falar, né? Que dó. Os perseguidores da bola, troca aí. Eu aposto que até o final do programa eles vão falar do Hulk, hein? Presta atenção, torcedor. Normalmente Vamos eu lá. sei que fala. Vamos lá. Só pra gente seguir, como eu falei, o André preparou todo um trabalho pra gente pegando e mostrando lance por lance. Depois de toda essa confusão que gerou essa discussão aqui, o lance do escanteio, que não era escanteio, era para ir para tiro de meta do Cruzeiro, gerou uma grande confusão, a reclamação do Cruzeiro. Agora, briguem novamente, porque vamos continuar debatendo. Mostra, por favor, a revisão do VAR aí, por favor.